Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste segundo domingo do Advento, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos essa caminhada pelo tempo do Advento. Neste segundo domingo do Advento ainda diz respeito ao nosso encontro com Cristo na segunda vinda. Quero chamar a atenção para as pistas que a leitura de hoje do profeta Isaías, lembrada aqui no Evangelho de Marcos, nos concede. O primeiro ponto importante é entender o que estava acontecendo com o povo de Israel que estava na Babilônia, exilado na Babilônia. Em 587 a.C., Nabucodonosor ele invade, destrói o reino de Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo, portanto, os símbolos do encontro com Deus, da aliança com Deus, dessa experiência com Deus. E os manda para a Babilônia, os deporta, eles ficam então exilados na Babilônia. Isso também tem um significado da distância com relação a Deus. Não que eles não pudessem se encontrar com Deus na Babilônia, poderiam, mas a experiência central daquele povo era a partir do culto no templo. E aí acontece uma coisa muito interessante ao longo dos anos, das décadas em que eles vão ficando na Babilônia. Muitos judeus começam a construir a sua vida, porque eles não estavam como escravos. Eles foram deportados. Alguns viveram situações difíceis, mas outros nem tanto. E começaram a construir a sua vida ali, adquirir certos bens, adquirir um status social, inclusive, prestígio social. E aí o coração deles foi se acomodando àquela realidade, ao ponto de nem pensarem mais em voltar para a terra prometida, para o lugar do encontro com Deus. Muitos queriam voltar, é claro, mas também muitos não se interessavam mais por essa realidade. Não pensavam mais nisso. Não queriam mais deixar aquela vida que eles foram construindo. O coração deles foi se esfriando com relação à sua experiência com Deus. A sua segurança passou a ser aquilo que eles construíram e não mais Deus de Israel. É muito interessante como isso também acontece conosco. Nós muitas vezes fazemos da nossa competência profissional, da poupança que nós vamos acumulando e guardando, dos bens materiais que nós vamos tendo, do nosso emprego talvez bom, que nós vamos conseguindo, do nosso curso universitário que vai nos dar uma boa garantia depois de um bom emprego. Nós vamos fazendo disso a nossa segurança e o nosso coração vai se afastando de Deus. Nosso coração vai se afastando da experiência profunda com Deus. Nós até vamos à Santa Missa, nós até fazemos os nossos momentos de oração, mas no fundo, lá no fundo, a nossa segurança não está em Deus, está naquilo que temos ou naquilo que somos capazes de fazer. Aqui
começa o afastamento do nosso coração de Deus. Assim como o povo de Israel, nos acomodamos ao que temos, nos apegamos e transformamos o que temos em nossa segurança. Portanto, Deus é um complemento, não é essencial para a nossa vida. Veja como é que é interessante que no altar do nosso coração deixamos de lado a essência que é Deus, para colocar aquilo que nos traz segurança. Então, é uma situação que a palavra de Deus nos chama a atenção hoje. Por quê? Porque nós corremos o risco de estar ficando sonolentos espiritualmente, num tempo que é de preparação para nos encontrarmos com Cristo, sonolentos como estamos, não vamos estar preparados, não vamos buscar estar preparados, e no dia do encontro, que vai ser de repente, nós vamos dançar, nós vamos levar a pior. Afinal de contas, irmãos e irmãs, o que é que nós levamos daqui? Alguma destas coisas que muitas vezes nós colocamos como nossa segurança, como motivo de que teremos paz no nosso interior, o que é destas coisas todas, ou inclusive destas pessoas, que nós vamos levar para um encontro definitivo com Cristo? Nada. Nada. No encontro definitivo com Cristo, nós vamos levar a quem somos, não o que temos. Aqui está a grande questão. E aí nós temos ainda, dentro da segunda leitura, uma outra realidade importante. Deus fala por meio do profeta que vai tirar o povo da Babilônia. A Babilônia, que estava sendo motivo também de segurança para aquele povo, uma potência. Aqui eu posso ficar tranquilo até o fim da minha vida, já que estou bem, já que estou a construir a minha vida aqui, então estou bem, estou tranquilo. Quando na realidade a Babilônia já estava começando a se enfraquecer e a Pérsia, um novo império, estava surgindo com Ciro, um rei que era sábio e que iria depois invadir e destruir a Babilônia. Bom, esse povo não estava ligando para isso. Principalmente esses corações acomodados que não se importavam mais em voltar para a terra prometida, ou seja, para o lugar do encontro com Deus. Não se importavam mais com isso. Se importavam apenas com a sua segurança. Mas Deus os avisa. Deus, por meio de palavras que lembram a libertação do Egito, vai dizer que eles vão retornar para a terra. Vão ser libertados daquele exílio, ou seja, do distanciamento com Deus. Que vão ter que voltar pelo deserto. Aplainai os caminhos do deserto, endireitai as veredas. Então, voltarão pelo deserto. E aqui tem algo muito interessante, porque o caminho que levava a Babilônia até o reino de Judá era um caminho que contornava o deserto. Não é? Era uma rota comercial, antiga inclusive, que ligava a Mesopotâmia até o Egito. Então iria por baixo ali. E essa estrada, ela tinha aproximadamente uns 1.000 quilômetros. Ou seja, era muito tempo para esse povo todo caminhar para chegar até Deus. Deus estava ansioso, queria que eles chegassem antes. E eles também, aqueles que ainda tinham um coração desejoso de Deus, que buscavam a Deus, queriam chegar antes, então teriam que cortar o deserto. Teriam que passar pelo deserto. Então, aqui está um ponto bem interessante também para nós. Deserto é um lugar árido, isolado, um lugar que exige esforço da nossa parte. É um lugar que muitas vezes até ficamos sem algumas coisas, passamos até necessidade, mas é o caminho mais rápido para chegar até Deus. O deserto representava ali justamente esse esforço de sair do comodismo para chegar até Deus. Para que nós possamos chegar até Deus e possamos ter um coração
mais aberto para Deus, mais próximo de Deus, nós precisamos nos esforçar para nos livrar dos nossos apegos, do nosso comodismo, das nossas paixões desordenadas. A leitura vai dizer ainda, é preciso rebaixar os montes, ou seja, retirar essas grandes barreiras que nos atrapalham de nos aproximar, né, de Deus. Por que não rebaixar os montes das nossas relações com os nossos familiares? Aquilo que hoje atrapalha, que nos impede de sermos melhores uns com os outros, de amarmos uns aos outros. Né? Então, rebaixar, retirar essas barreiras para que seja um caminho em que nós possamos nos encontrar uns com os outros e nos amar de verdade, nos esforçar um pelo outro, endireitar os caminhos tortos, né? Os caminhos tortuosos, ou seja, os caminhos errados onde estamos andando, as escolhas erradas que fogem daquilo que é próprio da palavra de Deus. Somos chamados a endireitar esses caminhos. E isso também vem de encontro à própria vida de São João Batista. São João Batista, ao compreender o chamado de Deus para que ele fosse próximo, íntimo de Deus, ele vai para o deserto, deixa tudo, deixa a vida cômoda para viver, e até passar dificuldades no deserto. A comida dele não era melhor, comer gafanhotos e mel, né? Tem coisa melhor para a gente se alimentar, né? Para a gente comer, porém o mais importante para ele era alimentar o seu interior. E ele foi tão cheio de Deus, este homem, né? Enfrentou as suas paixões desordenadas, todas as suas dificuldades para se encontrar com Deus, e o deserto representa isso, de tal maneira que, tão cheio de Deus, ele começou a atrair uma multidão também para o deserto, para ser batizado por ele, para fazer a experiência com Deus por meio do batismo de João. E olha que o batismo de João nem era o batismo definitivo. Ele mesmo diz no Evangelho de hoje que o batismo definitivo deveria ser não pela água, mas pelo Espírito Santo, e que viria por meio daquele o qual ele não era capaz nem mesmo de desamarrar as sandálias, ou seja, Messias, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós precisamos fazer esse caminho do deserto, de purificação, de desapego, de abertura do coração para o encontro com Deus. Isso faz parte do nosso caminho de conversão, né? E assim como São João Batista, precisamos viver essa realidade. E temos ainda um outro ponto importante que diz respeito ao tempo de conversão. Aí nós nos voltamos para a segunda leitura, numa época, né, na carta de São Pedro, numa época em que o povo estava todo desesperado. Faz tempo que estou aguardando Jesus voltar e ele não volta nessa segunda vinda. Começam então a duvidar. E aí São Pedro nos traz uma realidade interessante. O tempo de Deus, o tempo da graça, é diferente desse tempo. E a comparação que ele faz mil dias para nós é como se fosse um ano para Deus. Ou seja, a nossa forma de contar o tempo é diferente da forma de Deus de contar o tempo. E outra, Deus quer salvar o máximo de pessoas possível, então ele está aguardando a segunda vinda, para que não se perca tanta gente. Deus está dando uma oportunidade para que nos convertamos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é para nós essa oportunidade. O tempo de conversão é o hoje. É o hoje. Nós não podemos deixar para depois. Tempo de advento é tempo de falar disso, é de falar de conversão, é de falar de mudança de vida. Precisamos sair do comodismo, atravessar o deserto para poder viver esse processo de conversão e de intimidade com Deus. Deus está dando um tempo para nós. E a cada dia que passa, esse tempo diminui. Quando ele voltará, nós não sabemos. Pergunta que nós precisamos nos fazer é: até quando nós vamos enrolar a nossa conversão? Enrolar, e a gente está achando que está enrolando a Deus, né? Não, a gente está enrolando a nós mesmos.
É a nossa oportunidade que nós estamos perdendo. Está passando a nossa oportunidade. Então, nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos passar por esse deserto, precisamos enfrentar esse deserto para chegar novamente à terra prometida, ou seja, nos aproximar de Deus novamente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a fazer essa experiência. Não adianta, não adianta. Aquilo que você tem, tudo aquilo que você construiu ao longo de sua vida, não vai te trazer a paz interior. Não. É somente em Deus que nós temos a liberdade interior e, portanto, a paz interior, e somente em Deus que nós teremos a certeza de que seremos felizes eternamente. Portanto, vale a pena deixar o que temos aqui. Não é? E entenda isso no sentido figurado, não é? Mas vale a pena trocar o que é passageiro, o que nós não vamos levar ao encontro definitivo, com aquilo que é eterno. Que nosso Senhor nos ajude a enxergar esta realidade. Se estamos vivendo essa sonolência espiritual, essa letargia espiritual, como o povo que estava na Babilônia e estava bem ali, que o Senhor nos ajude a despertar deste sono e a fazer esta travessia pelo deserto, para o bem de nossas almas, para o bem de todas as pessoas que nós amamos também. E fazendo essa travessia, fazendo a experiência com Deus, com certeza também atrairemos muitas pessoas para este deserto que vai culminar em Deus também. As pessoas que amamos, né? Nós queremos também viver essa experiência com todas estas pessoas. E sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.